Alô, você que está por aí no Facebook, ó, eu tô terminando de configurar aqui o Instagram. Seja muito bem-vindo se você está assistindo essa gravação. Vai chegando por aí, vai buscando aquela aguinha, vai buscando o café, né? Pra gente fazer uma live muito legal. Ó, você acabou de ver o barulho do troço aqui estourando aqui na minha frente. Faz parte. A gente vai configurar direitinho, vai ajustar aqui. E vocês que estão aí no Facebook já estão chegando, né? Bem bacana. Bom dia, Luana. Vamos ver, vamos colocar aqui. Vamos ver se vai parar agora. Vamos ver aqui. Esse negócio aqui, essa tecnologia aqui não funcionou muito bem para mim, não. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo agora. Será que vai dar ou não? Será que vai dar bom ou não vai? Vai dar bom ou não vai dar bom? Aí, tá legal. Dá pra fazer a live assim, né? Então vamos entrar ao vivo no Instagram agora. Entrando ao vivo no Instagram e rezar para que aquele troço ali não exploda de novo, né? Não caia. Quem tá comigo aí no Instagram, além da Luana? Sol Reis, bom dia, bom dia. Quem mais tá comigo aí? Vai chegando, pessoal. Alô, você do Instagram, muito bom dia. Estamos ao vivo, essa é a live das 11 horas e 20 minutos, aonde a gente vai fazer sempre um movimento de, em menos de 20 minutos, decodificar qual é a origem da dor, dos problemas, do sofrimento que a pessoa está enfrentando na vida dela. E essa pessoa pode ser você. Basta você querer participar comigo nas lives. Eu faço live todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 11 horas e 20 minutos até o meio-dia. E à noite, às 20 horas, né? Às 20 até às 21 horas. Essas lives são transmitidas no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Se você está assistindo a gravação, coloca de que cidade você é aqui nos comentários. Vai lá, comenta aí, é muito bom ter a tua participação. A gente se sente mais à vontade quando a gente sabe que está acompanhado de pessoas que estão interessadas em descobrir como recuperar sua vida, como recuperar seu relacionamento, como encontrar toda a sua vida de volta, trazer toda aquela alegria, aquele vigor, né? Isso é muito bacana. E olha, essa live aqui eu vou começar ela fazendo um trabalho de perguntas e respostas. Então vamos embora para lá, vamos começar respondendo algumas questões que o pessoal trouxe lá na inscrição para a Semana dos Relacionamentos. Para você que não conhece, a Semana dos Relacionamentos é o nosso programa de terapia gratuito que a gente realiza e é uma oportunidade de você experimentar toda essa terapia, todo esse método de que eu falo de uma forma gratuita e ver, né, como ele pode ajudar na sua vida. Afinal de contas, eu sempre brinco, se esse método é bom de verdade, em alguns encontros você já vai saber se ele pode ou não mudar a sua vida, porque não é preciso mais do que alguns encontros para você ter a certeza de que isso faz sentido, de que isso pode produzir um efeito relevante na sua vida, uma transformação. Faz sentido para você? Coloca aí nos comentários. Estou colocando aqui na minha tela a transmissão dos comentários do Facebook também. Você que está aqui comigo no Instagram, vamos avisar os amiguinhos, vamos avisar. Eu não vou ficar de enrolação não, nessa live de hoje, aliás ontem a gente demorou um pouco para engrenar, então hoje eu quero me vingar, hoje eu quero começar direto, vamos embora, já vamos começar agora, vamos escolher alguém aqui para a gente pegar as perguntas e respostas e já começar a trabalhar. Vamos começar aqui por baixo. Olha só, então quando a pessoa se inscreve na Semana dos Relacionamentos, ela preenche um formulário e nesse formulário eu faço algumas perguntas para essa pessoa. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é: o que levou você a se inscrever na Semana dos Relacionamentos? E essa pessoa que eu vou trazer aqui agora, o nome dela é Nara, tá? Não vou dar mais dados, apenas vamos chamá-la de Nara, que é o nome dela. Ela diz o seguinte: eu preciso que meu filho faça. Olha que interessante. Eu preciso que meu filho faça. Quais são as doenças e diagnósticos que você possui? É a pergunta. E aí ela coloca ansiedade, depressão, bipolaridade, procrastinação, etc. O que será que é essa doença, etc, né? Essa aí eu não tenho nos meus livros, aqui nos meus estudos ainda. A terceira pergunta que eu faço é: o que você deseja resolver nesses encontros de terapia gratuita?
E aí a pessoa vai e responde lá no formulário que ele saia dessa procrastinação e consiga se realizar profissionalmente. Então, aí abaixo eu pergunto como que a pessoa me conheceu, depois eu pergunto a idade. E aí ela responde assim, 18 a 29. Então a pessoa lá tem que classificar, né? Que idade você tem. Você não coloca a idade exata, você coloca entre 18 e 29 anos. Então o que me faz perceber as respostas desse questionário? Primeiro, esse questionário ele não foi respondido pela pessoa interessada. A pessoa que respondeu esse questionário é a mãe. A mãe que está respondendo o questionário no lugar do filho. Vamos lá, você que está comigo aí, assistindo a gravação ou ao vivo, começa a pegar caneta e papel e fazer suas anotações, porque aqui começa o primeiro grande aprendizado. Veja bem, por que você está assistindo essa live? Qual é a minha função com você nessa live? É você descobrir, você compreender, deixa eu melhorar aqui até o áudio para vocês, botar o meu microfone aqui, ó. É você descobrir, vou colocar o microfone aqui no celular também, deixa eu melhorar esse áudio aqui. Um segundo. Pega papel e caneta lá, você que ainda não pegou, vai lá busca o papel e caneta, porque o ensinamento vem agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar esse fone aqui, ó, do ladinho, que vai ficar aqui para você ouvir. Perfeito, beleza. Qual é o primeiro ensinamento? A mãe veio aqui e se cadastrou para um evento que são terapias gratuitas. E ela, ao invés de fazer o cadastro dela, ela vai e cadastra o filho. Olha só o movimento. Então eu tenho uma mãe que vem e cadastra o filho. Ela faz uma escolha pelo filho, ela se coloca a decidir o que o filho deve fazer. Esse filho é uma criança, é um infanto que precisa dessa orientação? Não, é um filho que tem entre 18 e 29 anos, ou seja, é um homem ou uma mulher, mas é um adulto. Ela fala lá no final, quando eu pergunto qual o seu nome, ela coloca Nara, mas meu filho é fulaninho e ele que precisa. Então, olha que interessante para vocês mamães que estão passando por problemas nas suas vidas e que qual é sua grande dor, sua grande frustração existencial. Vocês deram todo o amor que existia na sua vida. Eu digo mais, você, mamãe, que dedicou a sua vida em prol do seu filho. Você que colocou tudo em segundo plano, o relacionamento, o casamento, a pai, mãe, filhos, o trabalho, a profissão, você colocou tudo em segundo plano por esse filho. E agora você se depara com um filho que na fase adulta, na fase em que o filho poderia caminhar para o mundo, tomar seu espaço, realizar algo, esse filho simplesmente não consegue sair debaixo da sua asa. O que foi que aconteceu que transformou o seu filho numa pessoa incapaz de ir para o mundo, numa pessoa, num homem ou mulher, que não consegue tomar o seu espaço na vida e no mundo? O que deu errado? Talvez você se pergunta. Eu quero saber se tem alguém ao vivo comigo aqui no Facebook ou no Instagram que passa por uma situação semelhante, ou que conhece alguém que passa por uma situação semelhante. Coloca aqui nos comentários. Se você está assistindo a gravação, coloca nos comentários. Vamos lá, coloca aqui. Quero saber se alguém de vocês está vivendo uma situação semelhante, parecida, ou se conhece alguém que enfrenta essa situação na sua vida. Coloca aí. Enquanto isso, eu vou dar o bom dia aqui para a Luana, para a Simone, para a Jana, Tere, a Luzia. Olha, tem uma galera aí com a gente. Tá? Então, para você, mamãe, que está enfrentando esse problema, o que acontece aqui? Eu quero que você visualize uma galinha. Tá? Você imagine uma galinha. E a galinha pôs o ovinho. E esse ovinho está ali no ninho e a galinha senta em cima do ovinho para chocar o ovo. Como é que ela choca o ovo? Ela transmite todo o amor, todo o calor e a proteção ficando em cima desse ovo. Até que esse ovo se transforme num ser vivente.
Quando esse ovo estiver pronto, esse ovo ele necessita romper essa casca de proteção, esse invólucro, que o separa do mundo e vir e tomar seu lugar no mundo. Olha que interessante o que a natureza nos ensina. Na natureza, você não tem um médico que vai fazer uma cesariana, que vai fazer um parto, que vai extrair a criança e trazê-la ao mundo. Na natureza, os filhos nascem. Eles precisam buscar vir ao mundo. Olha que interessante. Do contrário, eles podem até morrer, mas só serão retirados de lá após esse fatídico desfecho. Ou seja, não há uma intervenção para fazer nascer. Ou você nasce na natureza por tua força, por teu desejo, por tua vontade, ou você não vai nascer. Você pode ser até gestado e você é o que a gente chama de um aborto. Que interessante, né? A gente tem que aprender a olhar para a natureza, para a antropologia, para o instinto primitivo e perceber que a vida em si já é sábia. Que a gente adoece, que a gente cria causa e sofrimento a partir do momento que a gente desvirtua aquilo que é a natureza. Então, o que acontece? Se você, vamos fazer um parêntese aqui e depois a gente logo volta a falar do filho, né? Se você nasceu de cesariana, você tem menos força para a vida do que o ser humano que nasce de um parto normal. Aquele que nasce num parto normal é aquele que busca seu lugar ao mundo, que vem para o mundo e toma seu lugar. Aquele que nasce, aquela criança que demora para nascer, que era para o dia tal e já passou 2, 3 dias e a criança ainda não nasceu, acaba por ser aquele adulto que tem uma dificuldade de tomar sua vida. Você vai ver que essas pessoas têm uma verdadeira morosidade na vida, são enroladas para tudo. Então perceba como a natureza é sábia. Quando nós respeitamos a natureza, as leis naturais, nós somos muito mais felizes, nós somos mais realizados, tá? Esse é um ensinamento muito importante. Agora que você tem esse conhecimento, esse ensinamento, vamos avançar um pouco. Então o primeiro ponto é o nascer. Como é que eu nasci? Como foi, né? Como foi o nascer? Esse é o primeiro ponto, é o ponto 1. Qual é o ponto 2? Quando aquele pintinho quebra o ovo, rompe a casca e nasce, ele precisa tomar o mundo. Agora, imagine você que a galinha, por amor a esse pintinho, ela não quer que o pintinho passe frio, então ela continua em cima do pintinho. A galinha está com medo que o pintinho saia na rua e seja atropelado. Então a galinha continua sentada em cima do pintinho. A galinha tem medo que o passarinho tente voar e ainda não saiba voar, que não saiba bater as asas, que não tenha pena suficiente e que ele caia lá do alto da árvore e morra. Então a galinha fica sentada em cima do passarinho pequenininho, bebezinho, para protegê-lo. Percebem que aqui há toda uma construção. A construção é, se eu pudesse desenhar para você, tem uma galinha, vamos ver se eu sei desenhar uma galinha aqui, tá? Ó, tem uma galinha, gente, eu estou desenhando uma galinha aqui, tá? E essa galinha, ela não sai do ninho, ela não sai de cima do filhote, seja um pintinho, seja um passarinho. Ó meu desenho de galinha aqui para você. Aí, ela não sai de cima. Vamos ver se o pessoal aqui do Facebook, do Instagram e do YouTube tá pegando aqui a minha galinha. A galinha não sai de cima do pintinho. Então agora eu quero que você escreva aí no seu papel. A galinha... Escreve. Sério, eu não tô zoando não, tô falando sério. A galinha não sai de cima do pintinho. E aí abaixo você vai estabelecer uma correlação. Por que a galinha não sai de cima do pintinho? E aí você vai escrever bem grande, ó, eu vou escrever em caneta vermelha. Por amor. Tá? É por amor. Sempre é por amor. Toda a dor, todo o sofrimento, todo o caos que nós geramos
por sair do nosso lugar na família, por gerar desordem na família, sempre é por amor. Então, ela não quer que se machuque, tá? Ela não quer que ele seja atropelado, ela não quer que ele seja devorado por um predador. Sandra Regina, tivemos que tirar lá de lá. Não entendi nada, Sandra, o que você quer dizer com isso? A galinha não sai de cima do pintinho porque não quer que ele se machuque. A galinha não sai de cima do pintinho, Yolanda, bem-vinda, Sol, bem-vinda, porque ela não quer que o pintinho morra. Ela acredita que o pintinho é despreparado para enfrentar os perigos de existir, os perigos da vida. E ela quer interferir, ela quer impedir o pintinho de estar diante do perigo, do risco de vida. Então ela interfere, ela toma as decisões pelo pintinho. Não, você não vai caminhar sozinho na rua, filho, você pode ser atropelado. Não, filho, você não vai sair na rua, minha filha, porque existem homens muito maus que podem fazer maldade com você. E é esse o movimento da galinha que não sai de cima do pintinho. A galinha precisa ficar com o pintinho enquanto ele está no ovo, chocando. A partir do momento em que o pintinho rompe a casca do ovo, em que o humaninho rompe a placenta, ele nasce. Quando ele nasce, ele precisa se expor ao perigo, ele precisa ser frustrado, ele precisa dos acidentes, ele precisa de dor, ele precisa de caos para aprender a viver. Quando a mãe faz um movimento de interferir, impedindo que o filho tenha experiências dolorosas, a mãe está retirando do filho a oportunidade de viver e, com isso, ela impede que o seu filho aprenda a viver. Aprender a viver é, por exemplo, quando você tem um desejo muito grande. Eu quero um café, eu quero um café, eu quero um café. E aí você pede um café e ninguém te traz um café. Chega um ponto que você quer tanto esse café e ninguém atende o teu desejo que você levanta, vai lá e faz um café. Quando você faz o café, talvez o café fique meio sem graça, o meu tá meio frio, tá? E você vai descobrir que existe uma temperatura ideal para a água, ou seja, você precisa aquecer a água até uma certa medida para que o seu café seja saboroso. Quando você faz o café, você descobre que há uma medida de açúcar ideal para o seu paladar. Talvez a mamãe gosta do café mais doce ou menos doce. Talvez a sua esposa gosta de um café mais doce ou menos doce. Mas o seu café tem um paladar que é único, que é só seu e que só você sabe como você prefere ele. E é só quando você tenta fazer. E tentar implica tentativa e erro, acertos e erros. Toda tentativa implica acertos e erros. É a partir da experiência da frustração, da dor, do descontentamento que você descobre o que você quer, como tomar o que você quer e se isso te satisfaz ou não. Percebe que há um movimento, é como aquela pessoa que quer ter músculo no braço, mas não exercita o braço. O braço vai atrofiando, vai ficando cada vez mais fraco. Já aquela pessoa que vai na academia todo dia e malha e puxa peso, cada dia o braço consegue levantar um peso maior. Então, não é uma questão metafísica, mágica, transcendental de você ser bom ou não para a vida, de você dar certo ou não. Não é um karma. E o meu karma é só sofrer. Não. É você aprender a fazer da sua vida um movimento de liberdade, expansão de consciência e crescimento. Esse movimento é um processo muito mais de educação, de aprender,
E você só aprende a partir do exercício, da frustração, do colocar-se à prova, do arriscar errar. Então, toda pessoa que vive na zona de conforto, que a gente chama, é uma pessoa que tem uma vida medíocre. Se você hoje se sente infeliz na sua vida, se você hoje está frustrado com a vida que você tem, é porque você, na medida dos seus dias, faz escolhas para ter garantias de que vai ficar tudo bem. E olha que maluco, não fica. Quanto mais você busca a segurança, quanto mais você busca a tranquilidade, mais dolorosa se torna a sua vida. A zona de conforto, ao contrário do que dizem os livros de autoajuda, não é um lugar quentinho e gostoso de onde para você evoluir precisa enfrentar a dor lá fora. Isso é o que diz nos livros de autoajuda. Me perdoem, isso está completamente equivocado. Está tudo errado nesses livros de autoajuda. A zona de conforto é a própria dor. A zona de conforto é você negando o que há de mais essencial em você, que é a própria manifestação de Deus, ou a vida, como você queira chamar. Na vida, observe na natureza, tudo está em constante movimento. Uma planta que você olha e não vê o movimento está em movimento. 24 horas por dia a planta está em movimento. Uma folha de uma grama está em movimento. Um animal. Tudo que fica paralisado na vida adoece e morre. Olhe para a natureza, olhe para o micro e você verá como é o macro. São as leis naturais que nos regem, quer você queira, quer não. Quando o pintinho fica paralisado embaixo da galinha, ele adoece. E os sintomas que nós vemos como sociedade de uma geração que foi adoecida por seus pais, por suas mães. E por que as mães adoeceram esses filhos? Porque elas quiseram dar para os filhos tudo o que elas não receberam. Olha que maluco isso, e aqui a gente avança para um nível mais profundo de conhecimento. Quando nossos pais, nossas mães, olharam para os pais deles e disseram: minha mãe não foi boa o suficiente, ela só trabalhava, ela não cuidou de mim, meu pai não foi bom o suficiente, eu queria os brinquedos e ele não me dava. O meu pai não foi bom porque ele só se preocupava em trabalhar, não tinha tempo para ficar comigo. Minha mãe não foi boa porque ela não me dava carinho, ela era muito seca. Isso aconteceu com os nossos pais. E aí o que eles fazem? Quando eles têm os seus filhos, eles tentam fazer tudo diferente. Quanto mais diferente eles tentam fazer, mais igual eles se tornam. E acabam criando os filhos sem força para a vida. Então, se você olha para a geração, eu tenho 40 anos, tá? 43. Se você olhar para a geração dos meus pais, é uma geração de pessoas que foram para o mundo muito cedo, que trabalharam, que se sustentaram, que casaram cedo e tiveram filhos, né? Não é uma regra geral, mas é uma tendência, aquela geração fez esse movimento. Eles tomaram a vida, foram ao mundo. E disso tudo, dessa força, resultou uma grande força, eles resolveram dar uma vida que eles não tiveram para seus filhos. Então eles queriam que os filhos tivessem a oportunidade de estudar, eles queriam que os filhos tivessem uma vida mais segura, eles queriam, por exemplo, que os filhos não tivessem que caminhar 2, 3, 4, 5 quilômetros a pé para ir numa escola, para poder estudar. Eles queriam que os filhos tivessem a oportunidade ao melhor estudo, porque para eles estudar foi muito difícil. E, na verdade, muito poucos deles puderam estudar. Então, eles se preocuparam em nos dar todo o estudo do mundo. Eles se preocuparam em nos dar uma casa e o conforto por o maior tempo possível. Então, os nossos pais, né, eu olho à minha volta, assim, eu olho para a minha família, para a família da minha noiva, eu olho para todos os lados e eu vejo que são pessoas que muito cedo tiveram que trabalhar e se sustentar, que não tiveram a oportunidade de ficar dentro da casa dos pais sendo sustentado pelos pais. Eles tiveram que buscar um lugar no mundo e se sustentar, se manter. E o que provém disso? Eles tentam dar aos filhos uma casa muito confortável e permitir que esses filhos fiquem lá
quanto tempo quiser. Meu filho, para que ir para a vida? Por que você vai sair da casa do pai e da mãe para sofrer se aqui você tem tudo? Quem já ouviu essa frase, coloca nos comentários. E aí, nesse ato de amor, nesse gesto de amar, esses pais foram tirando a força dos filhos. Porque quando os filhos não vão para o mundo, quando os filhos não necessitam se sustentar, quando os filhos não necessitam prover um teto sobre sua própria cabeça, esses filhos não aprendem a ter força, a lidar com as frustrações e superar os desafios, não conquistam um espaço no mundo. E aí nós vamos ter mulheres que vêm aqui, né, e vão inscrever os filhos para uma terapia gratuita. Olha que loucura. Ela está tão fora de lugar no mundo que o filho dela já tem mais de 18 anos, tem entre 18 e 29, e ela está inscrevendo o filho para uma terapia. Então ela ainda quer fazer as escolhas pelo filho. Ela ainda quer escolher para o filho o que é bom e o que é ruim. Ela ainda quer decidir que tipo de coisa na vida pode chegar ao filho ou não. Faz sentido para você? E aqui está a origem de todo o caos. E esse filho, a chance é que nunca vai conseguir fazer um bom caminho. Por quê? Porque ele já está adulto e todo o modelo mental, todo o ensinamento que ele tem para a vida é o ensinamento de ser uma pessoa fraca, dependente e que alguém faça as escolhas por mim. No mínimo, a configuração cerebral dele é de que se tudo der errado, eu volto para casa da minha mãe, a minha mãe me protege e cuida de mim. Se eu fizer dívidas, a minha mãe dá um jeito de pagar. Se eu não conseguir um emprego, eu tenho casa e eu tenho comida. Eu tenho roupa, eu tenho uma cama, alguém cuida de mim. Então tá tudo bem se eu não der certo. Lembre-se daquele dito popular, queime a ponte. Quando você quer avançar na vida, quando você quer crescer na vida, passa a ponte, passa de um lado, da onde você está para onde você quer ir, existe uma ponte, passa, faz a passagem. E quando chegar do outro lado, queima essa ponte, destrói ela. Porque isso vai evitar que você volte para trás. No momento em que você destruir a ponte que te trouxe até aqui, você está eliminando a possibilidade de você voltar atrás. E aí você só tem uma opção na vida, que é seguir em frente. Não olhar para trás, seguir em frente. Vencer. Se algum desafio, se algum predador, se alguma coisa muito ruim acontecer, você tem uma única saída, que é superar isso. E isso faz de você um vencedor na vida. Seja nos teus relacionamentos, seja na tua profissão, seja no teu desenvolvimento espiritual, seja em resolver as doenças que você carrega. Para tudo existe apenas um segredo: eu escolher aprender o que eu não sei sobre isso. É o que me dá consciência, me torna maior que ela. Então eu me torno mais forte. Então toda a mãe que tenta resolver os problemas para o filho é uma mãe que está matando o filho. Nossa, meu Deus, Paulo, que frase forte, horrível. De novo, visualize a galinha. O pinto nasceu e a galinha não sai de cima do pintinho. Como é que esse pinto respira? O pinto nasceu, mas a galinha não sai de cima. Como é que o pintinho bate as asas? Se ele não mexer as asinhas, se ele não exercitar, como é que ele vai ter força para voar? Alguns pássaros, inclusive, a mãe joga o filhote lá de cima do ninho. Quando ele atinge, procure, não sou eu que estou inventando isso, isso é biologia, isso está na natureza. Algumas espécies de pássaros, quando o filhote chega em algumas semanas, a mamãe pega o filhote pelo cangote e joga ele do ninho. Porque isso força o filhote a aprender a voar. Se você tem um filho que não serve para nada na vida, que não sabe qual é a sua profissão, que não consegue um relacionamento, o cara não se encontra na vida, ou uma filha, é porque você amou demais. E é porque você até hoje continua sentada em cima do teu pintinho. Se ele tem frio, você dá jeito de dar roupa, coberta, um teto. Se ele quer uma roupa, você vai lá e dá. Se ele quer um celular novo, você vai lá e dá.
ou você age, corrobora para que ele obtenha aquilo. Você força o pai a dar, você convence um irmão que tem um pouco mais de condição a pegar o dinheiro que é dele. Veja, olha a desordem familiar. Esse dinheiro é do irmão, foi ele que trabalhou, ele tem que agregar patrimônio, construir para o seu futuro, para a sua velhice, ele tem que guardar para prover para os seus filhotes. E aí você, como mãe, interfere na cabeça do seu filho mais bem-sucedido e cria nesse filho bem-sucedido uma sensação de que ele tem culpa por ter um irmão fraco, fracassado, e você manipula emocionalmente. Isso é inconsciente, tá, gente? Nenhuma mãe faz isso conscientemente. Mas por amor, você acaba manipulando as emoções do seu filho bem-sucedido para que ele se sinta culpado e que ele comece a agir como se fosse mais um pai, mais uma mãe que dá tudo na boca, tudo de mão beijada para aquele filho fracassado. Um filho fracassado, então, só para ficar bem claro, para não haver um julgamento, um rótulo, uma coisa esdrúxula, né? Quando eu falo um filho fracassado, é um filho sem forças. Um filho sem forças porque você não dá a ele a oportunidade de ele tomar a própria vida. Cada ano que passa na vida desse filho, em direção à fase adulta, se torna mais grave o problema. O menino e a menina, quando chegam em 8 ou 9 anos, eles precisam ir para o mundo. Quem tem a força do mundo? O pai. E foi ali que você cometeu o primeiro erro. Porque certamente, se você tem esse padrão, se você é essa mãe, nessa fase você olhava para o seu filho e apontava todos os defeitos do pai dele. Você o afastou do pai, de uma ou de outra forma. Às vezes o pai está dentro de casa. Existe um termo muito famoso hoje em dia que é alienação parental. E eu acho muito interessante quando a doutora Patrícia fala sobre alienação parental dentro da própria casa. Porque se fala muito em alienação parental falando de pais separados. Ah, porque a mãe fala mal do pai, porque a mãe impede o filho de ver o pai, porque os dois estão separados, porque os dois moram longe. Mas existe alienação parental dentro da própria casa. Quando você olha para o teu filho e diz assim, é bem igual ao teu pai. Com esse olhar de reprovação, com essa atitude de reprovação, você está jogando um peso dizendo para o seu filho, olha, você quer ser uma coisa ruim, seja igual ao teu pai. Não interessa se aquele homem é um exemplo de virtudes ou é um exemplo de fracasso, de fraquezas, de defeitos, de vícios, de coisas horríveis. Por algum motivo você escolheu aquele homem para ser o pai do seu filho. Quer você queira ou não, quer o destino. E para o seu filho, ele é o único pai que ele tem. Quando você agride, quando você o afasta de uma forma gentil ou de uma forma violenta, você afasta o seu filho do seu pai, falando mal dele, falando dos defeitos, falando das imperfeições, jogando sobre o seu filho o peso de um pai que não é bom, você está roubando o pai desse filho. Você está afastando, você está fazendo uma alienação parental. E isso retira o pai. Quando você retira o pai, você retira a força da pessoa ir para o mundo. Porque é o pai. Lembre sempre do exemplo da bicicleta. Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, o pai é aquele que segura a bicicleta para que você tenha equilíbrio. O pai é aquele que também empurra a bicicleta para que você comece a andar e comece a sentir equilíbrio. Mas é também, sobretudo, o pai que empurra a bicicleta e solta. Mesmo sabendo que você vai dar alguns passos pedaladas e vai tender a cair um tombo. Ainda assim, o pai vai empurrar você e vai te soltar e vai deixar você cair. O pai é essa figura de força, de você, mesmo sabendo que vai se machucar, você se soltar e você voar para a vida. Você ir para a vida, mesmo sabendo que vai tomar alguns tombos, mas tendo a certeza de que após os tombos você vai ficar de pé, que você vai aprender a superar isso e vai encontrar o seu equilíbrio. Qual é a função da mãe na vida? A função da mãe na vida é aquela que quando você toma um tombo, você
ganha um beijinho e logo sara. A função da mãe na vida, antes do tombo, é a função da autoconfiança, de acreditar em si. A mãe é aquela que diz: meu filho, você é o mais bonito. Meu filho, você é o mais inteligente. Meu filho, a mamãe te ama tanto, você é a coisa mais importante da vida da mamãe. Então, o que a mamãe está fazendo com o filho? Ela está construindo um alicerce interior nesse filho. Ela está dando as bases para que você se sinta digno de ocupar um lugar no mundo, de fazer valer a sua opinião, a sua existência. Ela te dá essa base. Essa é a verdadeira missão da mãe. Essa é uma mãe que cria um filho saudável. Lembra? Para que seja possível esse movimento, essa galinha precisa sair de cima do pintinho, olhar para o pintinho e dizer assim: filhote, você está pronto para ir para o mundo. Você é o pintinho mais bonito que a mamãe tem. Filhote, você é um pintinho tão bonito. Quando você for para a escola, você vai ser o mais inteligente. Quando a mamãe fica sentada em cima do pintinho, impedindo o pintinho de sofrer as dores do mundo, ela não ensina nada e tira todas as forças. Com esse ensinamento eu encerro a live de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você. Eu espero que a Nara em algum momento assista esse vídeo e descubra o que levou ela a ter um filho que mesmo entre 18 e 30 anos não consegue ter uma vida própria. Ansiedade é só um movimento de incapacidade frente à vida. Ansiedade tem muita conexão com o espiritual. Depressão é quando você toma a dor de alguém da família. Quando eu vejo a minha mãe sofrer demais, quando eu vejo meu pai sofrer demais, eu como criança, eu quero tomar essa dor dele para que ele não sofra. Nesse movimento inconsciente da alma, eu me torno um depressivo. Quando eu sou criança ainda, nada acontece. Quando eu for um adulto de mais ou menos 30 anos, toda essa depressão vai ser como um copo que encheu d'água. Gota a gota, cada coisinha que me trouxe tristeza na vida vai enchendo o copo. E aí chega numa fase da vida em que eu me deparo com uma situação onde eu me vejo como minha mãe e meu pai tomado por uma melancolia, por uma tristeza, e a minha vida não é mais possível. E eu desisto de viver. Aí eu entro em depressão. Procrastinação. O que é a procrastinação? A minha incapacidade de realização. Então, Nara, todas as questões que você trouxe ao se inscrever para a Semana dos Relacionamentos, a minha resposta para você, em suma, depois de toda essa aula, esse aprendizado sobre força para a vida, é de que quem precisa buscar ajuda é você, não o seu filho. O seu filho precisa de ajuda? Precisa. Mas a única pessoa que pode buscar ajuda por ele é ele próprio. E você precisa de ajuda, porque quando você amou demais o seu filho, quando você foi uma ave, uma galinha que não saiu de cima do pintinho, é aquela história, você está falando mais de si mesma do que do outro. Lembra quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo? Quando a Nara preenche o formulário de inscrição para a Semana dos Relacionamentos e ela preenche sobre o filho e fala de todas as frustrações e incapacidades do filho, ela fala mais de Nara do que do filho. Ela fala, na verdade, que ela agiu com esse excesso de amor porque ela, na verdade, não aceita o amor que recebeu dos seus pais. Então, a Nara é que precisa tratar e fazer a terapia, porque os filhos apenas seguem os pais. Os filhos, seja lá o que está acontecendo na vida do seu filho hoje, o seu filho segue você cegamente por amor. Se você é uma pessoa feliz, bem-sucedida, realizada, se você tem um propósito na sua vida, você não precisa dizer nenhuma letra, nenhuma palavra para o seu filho. O seu filho vai caminhar na vida em direção a ser bem-sucedido, a ser bem estruturado, a ter uma família feliz. Se você é uma pessoa que se sente fracassada, se você acorda de manhã e você não sabe qual é a diferença que você faz no mundo, se quando você vai dormir, você pensa no seu dia em termos de televisão, Netflix e coisas que não trouxeram nada de valor para outro ser humano, então não importa o que você faça,
você nunca vai conseguir ter um filho diferente de você. Porque a referência que o seu filho tem, aquela velha máxima, né? As ações valem mais que 1000 palavras. Eu posso dizer para o meu filho tudo o que ele deve fazer, mas se eu vivo tudo o que ele não deve fazer, o meu exemplo é mais forte. E ele vai seguir por modelagem. Isso é um processo psicológico de aprendizagem. Toda criança aprende por modelagem. Como é que você aprende a escrever? Você diz para o seu filho, filho, desenha a letra A, e aí a criança vai lá e desenha um A? Não. Você mostra para ele um desenho e diz para ele, você ensina ele, ó, esse desenho, esse risco assim, é a letra A. Agora, filho, mamãe vai pegar na sua mãozinha e vamos tentar desenhar juntos. A mamãe vai ensinar você a desenhar. E aí você vai por modelagem. O que é modelagem? Você imita aquele traço. Então, tudo que o ser humano aprende é por modelagem. O ser humano não consegue aprender se não for por modelagem. Quando você pega um livro e esse livro fala algo, você não entende o que está no livro. Você entende aquilo que o seu cérebro possui de conhecimento, de experiência de vida, que vai traduzir as palavras que estão no livro. E aí você vai modelar isso dentro do seu aprendizado. Por isso que o mesmo livro pode ser lido por 2 pessoas e as 2 pessoas vão ter ensinamento e compreensões absolutamente diferentes, distintas. Beijo no teu coração, foi ótimo estar contigo. Espero que esse conteúdo tenha realmente causado um impacto. Espero que esse conteúdo seja suficiente para que você tome a decisão de mudar a sua vida e de ter uma vida mais produtiva, mais feliz. Espero que esse vídeo tenha mostrado para você uma forma prática que você possa imediatamente, agora mesmo, tomar uma atitude diferente na sua vida que traga mais felicidade, que transforme a sua dor em força. Se você conseguiu isso nesses 40 minutos de vídeo, eu gostaria que você fosse agora nos comentários e colocasse o que você compreendeu dessa minha fala. É muito importante que você materialize o seu entendimento através de um comentário. Isso torna o aprendizado muito mais poderoso e cria para a sua vida uma transformação imediata. Você quer uma vida diferente? Você quer viver uma vida mais feliz, sem dor e sofrimento? Você precisa materializar o que você aprende. As tomadas de consciência têm que ser levadas a efeito. O que você vai fazer com o que eu falei hoje para você? É isso que muda o jogo da sua vida. Beijo no teu coração. Te vejo às 8 horas da noite na próxima live. Fica com Deus. Tchau, tchau.